Aleluia, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Efésios 6:10. Glórias a Deus. Primeira epístola de Paulo, depois de preso em Roma. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Efésios 6:10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Podemos assentar. Glórias a Deus. Como estamos num culto de missões, eu vou vos falar sobre o soldado. O apóstolo Paulo, creio eu, que quando ele escreveu este capítulo, ele fez referência aos soldados romanos. Como ele estava preso em Roma, eu penso que ele tomou, por exemplo, o soldado romano, soldado forte, que naquela época tinha uma excelente estratégia de guerra, muito bons na marinha, muito bons soldados. Neste capítulo eu quero vos falar sobre a luta dos crentes, no caso dos missionários, que somos nós, quando eles estão cheios do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, ele descreve aqui as armaduras que o crente tem que ter, as armaduras que o servo do Deus Altíssimo tem que ter para lutar. Porque é muito bonito ter o ID do Senhor, nós todos o temos. Só que para ir, nós temos que estar prontos. Se nós quisermos fazer algo, nós temos que estar preparados. E para estar preparados, nós temos que nos revestir da armadura do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo nos diz: qual é a força do guerreiro? No versículo 10 ele diz assim: no demais, irmãos meus. Quando ele fala de irmãos, ele quer nos lembrar que antes de sermos soldados, nós somos uma família. E que um exército nunca ganha luta se o soldado lutar por si mesmo. Antes de qualquer coisa, o soldado tem que ter um sentimento de patriotismo para poder lutar por todo o exército, pelo seu povo. Ele diz assim: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós, soldados do Senhor, não temos que buscar as nossas forças pelos nossos braços, não, mas na força do Deus Altíssimo. Porque sem a força do Deus Todo-Poderoso, nós não venceremos a batalha. Ele diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Ele diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura. De tudo, não pode faltar nada. Porque se faltar alguma coisa, não adianta. Nós temos que ser soldados completos. Ele nos diz assim: para que possais resistir no dia mau e contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
pelas mesmas coisas. E as armaduras que eram necessárias naquela época são necessárias até hoje. Aleluias. E em seguida ele conta, ele nos diz o que nós temos que ter. E ele fala assim: tomai toda a armadura de Deus, mais uma vez, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E nesse momento que ele começa a dizer como é que a armadura tem que ser feita. Os soldados romanos, eles tinham um cinto para proteger a coluna vertebral. Este cinto que tem que haver na vida do crente é o cinto da verdade, que sustém o crente, que sustém as bases do crente, que é a coluna vertebral. Se o crente não tiver o cinturão da verdade, quando ele receber um golpe que for muito bruto, ele tiver que se abaixar, ele pode se machucar. Por quê? Porque não tem as bases da verdade. Ele não tem os seus lombos cingidos com a verdade. Em seguida ele diz: vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça na vida do crente é um exemplo. Porque o crente tem que viver uma vida justa. Por isso que é na couraça. Por isso que está à frente. Porque todos têm que ver a justiça na vida do crente, para que quando ele andar, todos possam perceber: ali vai um crente cheio da justiça de Deus. Ali vai um missionário que é um homem justo, uma mulher justa, que tem uma vida justa perante o Senhor. Ele nos diz também, aleluias, que nós temos que calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. E aqui, quando o apóstolo fala sobre calçar os pés, eu me lembro daqueles filmes que nós vemos, onde os soldados romanos têm aquelas sandálias de couro fortes. Isso me faz pensar: o soldado cristão, ele tem que ter um calçado adaptado para que ele vá fazer a obra. Porque ele não sabe quanto que ele vai andar, ele não sabe por onde ele vai andar, ele não sabe o que ele vai enfrentar. Então a sandália tem que estar firme, tem que ser uma sandália forte, que resista à temperatura, que resista à distância. E ele tem que estar calçado na preparação, ele tem que estar preparado para anunciar o Evangelho da Paz. Porque se o soldado não estiver preparado para andar, ele vai se cansar, ele vai perder as forças, e ele não vai ter a força para pregar, para anunciar. Ele também diz que nós temos que tomar, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando ele diz que nós temos que ter, sobretudo, o escudo da fé, ele nos relembra que a armadura, ela é espiritual. A nossa armadura é uma armadura espiritual. E o nosso escudo é a nossa fé. Porque se nós não tivermos fé, que nós temos todos os outros membros da armadura, nós não conseguiremos lutar. O que é esse escudo da fé? Esse escudo da fé é o escudo que o cego Bartimeu, ele usou. Quando houver aquelas pessoas que disseram para ele: não grita, te cala, não fala, não incomoda o mestre, ele não vai te ouvir. Mas como aquele cego tinha o escudo da fé, ele não prestou atenção naquilo, porque o escudo defendeu ele de todas aquelas setas do inimigo que vinham para abalar a fé dele. Mas ele tinha o escudo da fé, e aquilo permitiu a ele de gritar mais alto e chamar a atenção do mestre, porque ele tinha fé, a mesma fé que Davi teve quando ele foi enfrentar o Golias. Porque o apóstolo Paulo fala que nós também temos que ter o capacete da salvação. O capacete da salvação é a nossa mente. Representa
mente do soldado. Por que o capacete? Porque aquilo protege a mente do cristão. Se o cristão não tiver uma mente de Deus, de Cristo, ele vai ceder. Ele vai acreditar no seu inimigo. Ele vai acreditar que seu inimigo é mais forte do que ele, se a mente dele não estiver protegida. Por isso que é necessário ter o capacete da salvação, uma mente de Cristo. Davi, quando ele atacou Golias, ele achou um ponto fraco. E o ponto fraco de Golias estava na mente de Golias. Ele atingiu no capacete, aonde havia uma brecha. Da mesma